sou Nara Almeida e hoje, quarta-feira, 9 de setembro, é dia de quadro Resgatando a Nossa História. E hoje nós vamos falar, da cidade de Estiva. Quem vai ser o entrevistado de hoje será o Padre Jesus, da paróquia de Estiva, Ele vai estar entrando com a gente nesse bate-papo. Já vou convidá-lo aqui agorinha, ele já entrou, ele que está aqui com a paróquia de Estiva, com Estiva, e ele vai bater, esse papo, essa conversa conosco hoje. Boa tarde, Padre Jesus. Boa tarde, Nara. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. E aí, como que está Estiva? Graças a Deus estamos aqui bem. A cidade conhecida como a cidade do Morango. Isso aí, muito bom. E olha, hoje esse nosso bate-papo, nós vamos abordar, algumas histórias, desde o princípio do povoamento até os dias atuais. Então, quem está conosco aí conectado, logo, logo, vamos iniciar, essa conversa assim que nós entrarmos também ao vivo na nossa página do Facebook, do Jornal Panorama, e também pelo YouTube. Então, daqui a alguns minutinhos estaremos aí iniciando essa conversa sobre a cidade de Estiva. Eu já estou doida assim para saber qual que é a origem desse nome tão diferente, mas é daqui a pouquinho, né, Padre? Daqui a pouquinho. E aí, Estiva, como que está aí essa semana, depois do feriado aí? Como que está a cidade e também depois, desse momento de festividades, de 7 de setembro? Graças a Deus, o número de Covid está estabilizado em Estiva. Isso é uma graça, porque no sul de Minas tem crescido e aqui em Estiva está bem. O pessoal está cuidando bastante bem, usando máscara, tomando todos os cuidados. O comércio está lentamente abrindo também as atividades que nós temos na cidade. Então tudo está começando, estamos tentando caminhar e estamos felizes porque o número de Covid não aumentou nesses dias. É verdade, graças a Deus, que realmente aí os casos estão estabilizados e, na verdade, teve até uma queda nacionalmente, sobre os casos de Covid-19 e vamos, pedir a Deus que realmente este momento de pandemia passe rápido, É um momento... E olha, agora já... Pode falar, senhor. Senão todo mundo a estresse fica muito alto para todo mundo. Verdade. E agora estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e no Facebook do Jornal Panorama. Hoje está começando mais um quadro Resgatando a Nossa História. Iremos falar da história da cidade de Estiva. E quem vai comentar com a gente aqui sobre os fatos, sobre a história de Estiva, é o Padre Jesus, que é da paróquia de Estiva, desculpa, da paróquia de Estiva, que tem como a padroeira Nossa Senhora Aparecida. Boa tarde, Padre Jesus, tudo bem? Boa tarde, Nara, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e acompanhando essa história da nossa cidade. Isso é muito importante, a gente resgatar a história, porque a gente só pode avançar quando a gente resgata a história. Tem um autor, um sociólogo, ele diz assim que o anjo da história caminha de fato, olhando para trás. A gente precisa olhar como foi o início para a gente poder planejar o futuro. Então, estamos aqui para juntos olhar um pouquinho como nasceu esse povoado, como chegou onde nós estamos hoje e como nós podemos dar passos rumos ao futuro. É verdade. Então, Padre, conte-nos como que iniciou, esse povoado de Estiva. Pelo que a gente sabe, pelo meado do século XVIII,
por volta de 1720, mais ou menos, existia um caminho que ligava Minas a São Paulo. Dizem que existia duas estradas para ligar São Paulo, Minas e São Paulo. Uma atravessando por Corda, que era mais longe, onde se buscavam então os alimentos e levavam os produtos como queijo, arroz, o feijão, o porco para São Paulo, e outra aqui para essa região. Essa região era uma região muito difícil. Além dos pântanos, era uma região de muita serra. Então, todos aqueles que atravessavam por esse caminho enfrentavam muita dificuldade. E uma das dificuldades é que nessa região aqui de Estiva, existia um pântano muito grande. O rio Três Irmãos transbordava muito na época das cheias e alagava todo. Aqui era um celeiro de peixe, um celeiro assim de produção de arroz, por causa das vargens muito grande. E esse pântano dificultava muito mais ainda atravessar com as mercadorias, porque a mercadoria era transportada no lombo de burro ou em carro de boi. Então tudo isso ficava muito difícil para o transporte. E aí se fez um estivado de madeira. Podemos dizer que esse estivado de madeira é como se fosse uma grande ponte, onde se colocaram pranchões em cima dos roletes de madeira, e diz que um espaço de 210 metros. Então, uma grande ponte. Se a gente imagina hoje uma ponte que nós construímos com ferro, com tudo, essa ponte foi construída assim por cima. Você colocou as madeiras e colocou depois, e foram colocados depois os pranchões. E aí se atravessava com os animais, carro de boi, para ligar então a São Paulo. E aí, por isso, se deu o primeiro nome de Estiva como estivado, quer dizer, onde se tinha esse estivado dessa região. Tá aí, é uma primeira história. Uma segunda história de Estiva diz que ele começou com fazendeiros que vieram ou da borda da mata para cá, ou vieram de Lavras, Paiuroca, Andrelândia, e aqui se estabeleceram nessa região. E aqui começaram a povoar essa região, uma região aqui da Cruz Alta, Ribeirão das Pedras, Boa Vista, Córrego dos Mulatos, Pantano. Então, o município está ligado a essa história. O nome também do município está ligado a essa história. Estiva ligada, então, a estivado. Por isso, o primeiro nome, aí a gente já pode avançar para uma segunda questão que está aí, né? Quando iniciou esse povoado, esse segundo nome está aí, foi chamado de Sertão de Estiva. E depois, como está ligado também à vida religiosa, foi chamado de freguesia. Isso mais ou menos pelo ano 1870. Está começando a paróquia a ser fundada aqui nessa região. Então é um pouco dessa história, do início dessa história. Sim, eu achei interessante, né, que como o senhor mencionou, né, estiveram, né, pessoas de Aiuruoca, Andrelândia, né, bem assim, já pro lado da nossa região aqui, e foram para Estiva, né, nesse período. Tem gente de Lavras que vieram para cá, toda essa região desceram aqui, talvez para ficar mais perto por causa do comércio e fazer ligar esse comércio de São Paulo. Pouso Alegre estava nascendo, começando a se formar como um povoado maior, e os produtos eram transportados até Pouso Alegre, ou transportado de São Paulo para Pouso Alegre ou de Pouso Alegre para São Paulo, todo esse transporte. E essa ponte, né, que foi construída aí em torno de 1700, tem o local dela? Foi construída outra ponte a que originou o nome de Estiva aí, o estivado? Nada disso sobrou, porque depois, com o corte do rio, esse rio hoje nós chamamos de um rio cortado. Toda essa região, que era um grande pântano, ela, com o rio cortado, ela foi se enxugando, e aí não foi preciso mais esta ponte. Só nós temos um belisco, que está escrito nesse belisco, até eu vou ler o que está escrito. Estiva vem da palavra estivado,
que é um conjunto de varas ou paus lavrados ou roliços, com que se reveste um trecho acidentado do terreno, formando um leito ou esteira por onde passavam as pessoas, os carros e os animais. Só sobrou esse belisco como história que está fundada aqui na Estiva. Não tem nada mais, não tem nenhum sinal dessa ponte, porque hoje está tudo enxuto e hoje está sendo povoado. Foram depois traçadas ruas, casas, foram construídas, então não temos mais nenhuma história que sobrou disso daí. A única história é esse belisco. Sim, e qual que é a importância, né, do Rio Três Irmãos para a cidade? Quando nós falamos do Rio Três Irmãos, vou contar umas histórias que eu ouvi, porque isso é muito importante, essas histórias do Rio Três Irmãos. O Rio Três Irmãos nasce em Senador José Bento. Diz que ele nasce, Senador Amaral. Lá diz que existia uma fazenda de 3 irmãos. Então, quando se pergunta onde nasceu o rio, era na fazenda 3 irmãos, então isso deu origem ao Rio Três Irmãos. Uma outra história é que logo que desce a serra, tinha uma pontinha e um dos irmãos caiu dentro da água, porque o rio estava cheio, o outro foi salvar, e o terceiro, e os 3 se afogaram. Então, também falo de Rio Três Irmãos, onde morreram os 3 irmãos. Então, a gente não sabe a origem ao certo, se foi por causa da fazenda dos 3 irmãos, ou se foi por causa da morte dos 3 irmãos. Mas sabe que esse Rio Três Irmãos foi muito importante na origem do município, uma vez que ele transbordava aqui na região, e ao lado dele tinha um grande criame de peixe, e também ao lado dele se cultivava o arroz, que foi uma das plantações assim, mais importante aqui de Estiva, logo no seu início. No seu início, as vargens muito grandes, se plantava muito arroz, então tudo isso está ligado a esse Rio Três Irmãos. E nessa época, como que era feito o transporte, né? Pensando que a gente, se analisar, né, aí 200, 100 anos, né, atrás, era muito complicado, né? Como que era feito, já que Estiva começou aí a transportar até arroz? Como que era esse transporte? Antes de falar um pouquinho do transporte, vamos falar um pouquinho da origem, então, um pouco da cidade. Mais um pouquinho ainda, que ajuda a gente a conhecer um pouquinho essa história. Foi no dia 17 de setembro de 1880, acho que eu errei aqui a data, que foi transformada em distrito. Se transformou o distrito, aqui era um distrito de Pouso Alegre. Acho que é de 1870, acho que por aí. Está lá, bem antes, né? Tá bem, a data está aí um pouco, eu me perdi aqui nessa data, uma data bem antiga, porque em 1949 ele se torna, então, 1820, já me lembraram aqui a data, 1820, ele era um distrito de Pouso Alegre. Esse distrito de Pouso Alegre, então, vai ganhar a emancipação no final do ano de 1949. Melhor, 48, para se tornar município 1949. Então, até o ano, se a gente olha um pouquinho essa história do município, que é bom a gente olhar, até o ano de 1810 não havia nenhum povoado, só alguns moradores, bem distante aqui nessa região. E foi construída então uma capela, eu queria falar um pouquinho disso, que é muito importante. Sim, a capela, claro. E eles doaram um terreno. Uns dizem que eram 14 hectares, outros falam que eram 50 hectares, não se sabe ao certo. Mas essa capela foi doada, esse terreno foi doado para se montar a primeira capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Então a primeira padroeira nossa aqui de Estiva foi Nossa Senhora da Conceição. E o povoado foi levado então a distrito, né, 1870, e depois depois a cidade, 1948. Então isso é um pouco dessa história que nós estamos aí.
E como era o transporte para que você perguntou. Então, tendo conhecido um pouquinho essa história, um pouquinho dessa história, porque contar história não é fácil. Os contadores de histórias são difíceis, né? Mas quando a gente olha para essa história um pouquinho do transporte, o transporte daqui no início era feito por carroças, carruagem, carro de bois. Então não foi diferente de todos os outros lugares. Então por aqui era os burros. Eu até lembro de uma história que meu pai contava, que o bisavô dele passou por aquilo levando todas as suas colheitas para São Paulo. E os seus produtos, queijo, carne, toucinho, que eles transportavam no lombo dos burros. E quando chegou em São Paulo, ele se perdeu em São Paulo. Só que juntos, quando eles passavam com transportando as suas mercadorias, eles levavam cópia de escritura e todo o dinheiro. O meu bisavô, então, se perdeu em São Paulo, nunca voltou para casa. Então, tem essa história do bisavô ter se perdido em São Paulo. Ele é um italiano e não soube voltar. Não sabe se ele brigou lá com os policiais, porque pode ser que os produtos se estragaram, alguma coisa. Italiano tem sempre o sangue quente, mas tem essa história. Quer dizer, por aqui se passava transportando no lombo de burro as mercadorias, ou carro de bois. Também o povo passava para essa região tocando os porcos. Era uma coisa muito interessante. Já que não tinha os porcos, não tinha jeito de ser transportado na carruagem, eles iam tocando e os carros de bois levavam os mantimentos para tratar dos porcos. Então tudo isso se passava para essa região. Mas era estrada, eram trilhos. Trilhos que passavam com dificuldade, porque não era nada pavimentado. A Fernão Dias nem se pensava em ter uma Fernão Dias. Hoje nós estamos ao lado da Fernão Dias, uma grande rodovia que passa aqui ao nosso lado, né? Então, e aqui se transportava então aí um carro de bois, tudo para transportar pessoas, como também para transportar os alimentos. Só que quando a gente olha o transporte de pessoas, ele começou a ganhar. O transporte de pessoas era feito muito mais pelo Borda da Mata, que já tinha uma linha de trem. Quem conhece a história, Borda da Mata tem uma linha de trem. Era possível as pessoas viajarem de trem por Borda da Mata. Nessa região era mais difícil, porque era só em lombo de burro ou carro de boi. Então tem essa história dessa ligação com São Paulo. Depois, fala assim, que apareceram as primeiras jardineiras, os primeiros caminhões, os pau de arara, que o pessoal chama, onde se transportava as pessoas, a levar para as regiões, para Aparecida, para outros lugares, estão com muita dificuldade, até chegar hoje. Toda a povoação que nós já temos. Hoje a cidade de Estiva é toda povoada, os municípios estão pavimentados, metade da população de Estiva mora em Estiva e metade na zona rural, mas as estradas estão muito boas, então todos podem se locomover. Um dado que me chamou a atenção quando eu estava olhando essa história foi o primeiro carro da paróquia, que foi uma baratinha. Eu conto com Estela, quando foi possível ter uma estrada para ligar a Pouso Alegre, e como aqui nós pertencemos a Pouso Alegre, ele comprou uma baratinha da Ford para poder se deslocar até ao bispado e falar com o bispo, que era uma coisa normal na época. Mas essas baratinhas nem serviam para o padre se locomover até as comunidades rurais, porque eram feitas no lombo de burro ou de animal. Olha, uma coisa interessante, né, que o senhor estava falando, né, quanto o transporte dos alimentos, né, que iam tocando os porcos, e a gente observa, né, que nesse momento de resgate à história, a gente consegue perceber como era, né, essa dificuldade, como mudou tanto, né, e eu acho que quando a gente resgata a história, a gente valoriza essas situações, né, que nossos antepassados passaram, né? Disse que os antepassados construíram as pontes, nós destruímos as pontes, né? Você perguntou da ponte, nós vamos destruindo essas pontes porque vai chegando a tecnologia. Aqui nessa região também se criava muito gado, tanto é que uma das primeiras indústrias de Estiva é o laticínio. É muito importante chamar a atenção disso. O laticínio hoje que se chama Laticínio Verniz, produz queijo, que vende hoje para supermercado Pão de Açúcar, um queijo muito especial,
e está ligado a essa origem. Lá atrás, a família fixou aqui um laticínio e uma das primeiras indústrias que nós temos aqui nesse município está ligado aí devido ao gado leiteiro. O gado leiteiro também, ou todo o gado que era tocado, não era... hoje nós transportamos nossos gado por caminhões, está tudo aí bem organizado, mas na época não tinha nada. Podemos dizer que a atividade econômica dessa região aqui, ela estava ligado a uma atividade assim de subsistência. Se produzia o arroz, o feijão, se produzia a mandioca, se produzia o queijo, o frango. Tudo isso era transportado nos ombros, no lombo do burro, através dos cargueiros, que tradicionalmente nós chamamos. Olha só que interessante, né, gente? E sobre a religiosidade, né? Religiosidade, olha, desculpa. Como que foi construída, né, essa capelinha? Como que iniciou as festas tradicionais? E uma coisa interessante, né? O senhor disse que a primeira padroeira da cidade foi Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, Imaculada, o pessoal diz Imaculada Conceição. Na praça, para manter então essa tradição, essa imagem está na praça. Ela está num belisco na praça, então todo mundo que chega aqui, lá tem uma placa falando dessa origem. Então, se a gente volta nessa origem, que é muito importante a gente perceber que quase todos os povoados mineiros, eles nasceram em volta de uma capela. Isso é muito interessante, em volta de uma capela, de um santo. Muitos deles tiveram origem até em nome de santos, outros por causa de um acontecimento que nem aqui estiva, o estivado, aí a ponte. Mas segundo a história que a gente conhece, pelo ano 1900, acho que mais atrás, assim, 1753 por aí, 1858, lá bem atrás, eles doaram essas terras aqui, esses fazendeiros. Está 1853. Já precisaram aqui, o pessoal me ajuda aqui, né? 1853, houve uma doação dessas terras. Como eu disse, são 14 ou 53 hectares, a gente não sabe quanto que isso foi, porque depois hoje a igreja, foram construindo, a igreja já passou escritura para o pessoal hoje já tem escritura dessas terras, era da igreja e foram adquirindo a escritura. E foi fixada então aqui a primeira capela da Imaculada, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Em 1843 nós temos a primeira capela então construída. Depois, 1855, a segunda capela. Uma terceira capela, 1902. Uma quarta capela que o pessoal reclama muito aqui, né? Que foi a maior igreja, que foi demolida em 11 de setembro de 1997. Essa foi uma capela que deu, assim, parece que comportava a população da cidade. Mas ela teve um problema, parece que da torre, deslocamento da torre, acharam que essa torre iria cair, e aí providenciaram a capela que nós temos hoje, que nós chamamos da Quinta Capela. A Quinta Capela está mais ou menos pelo ano 1995. Então, até 1995, era essa quarta capela, que foi acompanhando então a evolução e o crescimento do município. Essa capela destruída, ela foi destruída no ano de 1997, que o pessoal tem uma saudade muito grande, devido então a essa inclinação da torre. Mas no final se percebeu que parece que estava tudo normal. Na hora que foi explodir, não tinha nenhum problema, mas já estava tudo, a outra já estava pronta, muito maior, com muito mais conforto. E hoje nós temos então as festividades. Nossas festividades de Nossa Senhora Aparecida começou com... Por que se mudou então hoje Nossa Senhora da Imaculada Conceição para Nossa Senhora Aparecida? Quando chegou o Conde Quistela aqui em 1951, ele disse assim, não, nós vamos celebrar Nossa Senhora Aparecida. E ninguém falou nada. As imagens são muito parecidas, é só uma diferença um pouco de manto. Quem olha as duas imagens, elas são muito parecidas. Só que a Nossa Senhora Aparecida tem um manto, a outra não tem um manto. Então a outra tem um corpo um pouquinho diferente, poucos detalhes diferentes.
e o povo não prestou tanta atenção e ficou Nossa Senhora Aparecida. Então, desde 1951, se celebra Nossa Senhora Aparecida. Então, está celebrando aí. O Conto Estela trouxe para cá também a devoção de Nossa Senhora de Fátima. A devoção de Nossa Senhora de Fátima está muito ligada aí à fé do nosso povo. O nosso povo nessa região é muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. As capelinhas. Isso porque nós temos um sangue um pouco de português. Eu falo até da minha família. Meu pai, de um lado é italiano, do outro lado é português. E o pessoal português trouxeram a devoção de Nossa Senhora de Fátima muito forte para Minas. Então, o Conto Estela trouxe as duas devoções. Ele traz no sangue as duas devoções. E coloca, então, o hospital sob a proteção de Nossa Senhora de Fátima, celebrado no dia 13 de maio, e Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12 de outubro. A partir daí, essas duas festas caminham, sendo celebradas todos os anos, com mais pompa ou menos pompa, com mais solenidade ou menos solenidade, mas sempre elas foram celebradas. Além dessas festas que nós temos aí, podemos citar também as festas dos padroeiros das comunidades. Tudo isso são celebrados hoje aqui em nosso meio, essas festividades. O povo nosso aqui é muito religioso. Em Minas, a gente sabe que o povo nosso é um povo mais tradicional, um povo religioso. Aqui nós dizemos hoje que quase 90% das pessoas são católicas. Então, isso não tem essa raiz da fé. Nós estamos perdendo um pouco, o cristianismo perde um pouco de fôlego no mundo, perde no Brasil, mas as cidades de Minas continuam sendo cidade de muita devoção, de muita reza, pessoal muito devoto, muito religioso com essa devoção. Tanto é que na época estão sofrendo muito agora por causa da pandemia, que as igrejas estão fechadas, não pode nem rezar aqui, nem em Aparecida. Tudo isso tem sido uma dificuldade para nós. É verdade, né? A gente está passando um momento muito difícil, até mesmo na parte cristã, né? Por conta dessa situação da pandemia, e acaba que as igrejas... As igrejas protestantes e católicas, porque todos fomos atingidos. A pandemia, ela não escolheu religião, não escolheu classe social, não escolheu questão de ter uma cultura ou não ter, ela atingiu todo mundo. Por isso se chama pandemia, uma coisa mundial, e atingiu a economia, a religião, a educação, a saúde. Todos estamos aí enfrentando esse drama. E aqui também estão na fé, o drama da fé, porque é um pessoal muito religioso e sem poder rezar. Só que aqui também tem uma coisa importante, que é bom lembrar que hoje a cidade de Estiva, ela é colocada como o caminho da fé. Então isso resgata um pouco essa origem religiosa de Estiva. O pessoal que vai para Aparecida passa por aqui. E aqui nós temos então hotéis que acolhem as pessoas. Nós temos projeto através do Fábio Noronha, que está trabalhando com isso, né? Projeto para ajudar a cidade a se promover também na linha do turismo, sobretudo esse turismo religioso, passando aqui por Estiva e indo para Aparecida do Norte. Nossa, que interessante então, né? É bem próximo Estiva, então, de Aparecida, né? Não está tão próximo, dá uns 180 quilômetros aí, né? Não é tão longe assim, tá? Não é tão longe. Não é tão longe, tá? O pessoal vai a pé e atravessa por aqui. Aqui tem pousada, várias pousadas foram construídas aqui em Estiva para acolher esses romeiros. E hoje está sendo desenvolvido, assim, até um modo de acolher esses romeiros, através, oferecendo para eles também toda aí os pontos turísticos que tem aqui em Estiva, toda aí a riqueza que nós temos da nossa cultura, tudo isso está sendo oferecido aos romeiros para que eles, passando pelo caminho da fé, depois possam voltar com suas famílias e estar aqui também conosco. Padre, agora eu vou dar uma pausa, né, para dar um alô aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Ó, Sayuki Yamaoka, lá da cidade de Caxambu, a Maria Aparecida Maciel, o Fabiano Guedes, lá de Juiz de Fora, João Simões Marques, de Estiva, Riele Silva, de Liberdade, a Alba Cobra Waldron, Nova Zelândia, Rita de Cássia Rodrigues, lá da cidade de Liberdade também,
André Nicolau, de São Lourenço, Maxwell Reis, de Três Corações, João Lourenço Vieira, Maria de Fátima, da cidade de São Lourenço, nos acompanha pelo Facebook. Muito obrigada, gente, pela audiência, por estarem assistindo aí o nosso quadro. Também a Meire Silva, Larissa Azevedo, Arlete Lemar, de Estiva, Cláudio Mendes de Oliveira, Airuoca, Flávio José da Silva, Lolinha Castro, Douglas Pietro Silva, de Airuoca, a Carla Danitza Velasquez, que é a nossa diretora-presidente. Também, olha, o Sayuki Yamaoka, ele fala, que legal viajar pelos caminhos de Estiva. Parabéns, Jornal Panorama. Muito obrigada, Sayuki. E o Igor Rezec também, de Conceição do Rio Verde. E Michele Maciel, Gabriele Moniz, todos aí acompanhando. Tem bastante gente aqui também, aqui no nosso Instagram, que passou por aqui, ó. O Léo, João, Franciele. Tem bastante pessoal aí que está acompanhando a gente. Eu agradeço a todos, né, que estão aí curtindo, né, essa história, porque quando a gente conta a história de uma cidade da nossa região, a gente não só está contando a história daquela cidade, nós estamos contando a história de Minas Gerais, né? Porque uma liga a outra. Então, a gente vai montando esse quebra-cabeça aos poucos, né? Cada quarta-feira, quando uma cidade é falada aqui, nós temos esse privilégio de saber um pouquinho mais da nossa Minas Gerais. E olha, padre, voltando à nossa entrevista aqui, né, o nosso quadro, vamos falar como que foi, então, esse processo de emancipação da cidade de Estiva. Isso é muito bom. Para que agora nós estamos no ano político, é muito bom falar nisso e para as pessoas também conhecerem um pouquinho a nossa história de Estiva. Estiva hoje ela está em média quase 12 mil habitantes. E como eu disse, a metade da população mora na zona rural e metade na zona urbana. Esse município, segundo a história que nós temos, foi no dia 27 de outubro de 1948 que a Assembleia Legislativa aprovou a emancipação de Estiva. Então, uma das histórias conta que o prefeito tomou posse. O primeiro prefeito daqui é o senhor Gabriel José da Rosa Filho, tomou posse logo no primeiro dia de janeiro de 1949. Outros dizem que foi em março, dia 19 de março, dia de São José, ligando ao seu nome. Os partidos que existiam na época era o UND, não sei como é que pronuncia isso, era uma sigla antiga, também o PR e o PSD. Então, esses três partidos se uniram e desses três partidos, então, surgiu esse prefeito e também aí os nossos vereadores. Nós temos também na história da emancipação a ajuda do deputado Antônio Simões de Almeida. Então, ele ajudou muito esse município para a emancipação. A emancipação do primeiro era mais fácil, porque parece que precisava, segundo a história que a gente conhece, isso eu falo de história, Minas tem muitas cidades pequenas, e essas cidades, elas conseguiam emancipar se elas contassem 400 casas. Se tivesse 400 casas, era possível emancipar o município. Então, certamente fizeram esse levantamento e se deu essas 400 casas e o município, então, de Estiva foi levado, o distrito de Estiva, já era distrito, foi levado, então, aí a cidade sendo reconhecida já, acho que desde a primeira vez, ela já é chamada como Estiva. A gente se conhece como Brejão, Sertão, antes freguesia, mas depois da emancipação nunca se mudou esse nome, sempre se conhece por Estiva. E aí o primeiro prefeito, então, como eu já disse, foi o senhor o Gabriel José da Rosa Filho, que governou essa cidade de 1949 a 1952. Durante esse tempo, até o dia de hoje, nós temos 18 legislaturas. Hoje, quem governa a nossa cidade
é o doutor Genício, ele é o nosso prefeito, está governando a cidade já pelo seu segundo mandato, comandando a nossa cidade. Mas é um pouquinho dessa história nossa de emancipação. O nosso aniversário de emancipação, então, é no dia 27 de dezembro. Celebra esse aniversário de emancipação da cidade dia 27 de dezembro, uma vez que se deu em 27 de dezembro de 1900. A placa bateria. Oi? Está me ouvindo? Oi? Estou ouvindo. Vamos continuar. Pode estar tudo certo. Que deu uma falhinha aqui na questão de bateria. E agora eu gostaria de falar um pouquinho também das pessoas importantes nessa história de Estiva. Nós temos aqui, na parte religiosa, uma pessoa que foi muito exaltada, louvada pela comunidade, que é a tia Dita. A tia Dita foi uma catequista que viveu 64 anos. Disse que aos 20 anos ela teve um problema de saúde, e tendo um problema de saúde, ela foi para a cama, nunca mais se levantou. E ela, da sua cama, catequizava as pessoas. Então, foi uma grande catequista. Nós temos também o prefeito, né, o Gabriel da Rosa, que idealizou a elevação do município, do distrito ao município de Estiva. Então, uma pessoa reconhecida. Nós temos também o Newton Noronha, que veio para cá na época do Conquistela e fundou, então, para dar início às escolas aqui na região, ou melhorar a escola, a educação aqui na nossa região. Então, faz parte dessa história. Hoje podemos dizer que nessa história nós temos pessoas que nos ajudam muito, que nem o pessoal fala muito hoje da Zezé do Poca, uma pessoa ilustre aqui da nossa região, pessoas que acolhem os peregrinos da fé, faz festas, e ela tem o restaurante, é uma pessoa muito importante. Nós temos o Fábio Noronha, que hoje está trabalhando nesta questão de ligar aqui Estiva ao turismo religioso e cultural. Então, ele tem vários projetos, está ajudando muito o município. Nós temos hoje a educação, a nossa escola aqui, ela é muito boa, a educação muito boa, nossos professoras têm trabalhado muito bem. E uma coisa que continua desde a época do Estela é o hospital. O hospital foi fundado pelo Conde Estela aqui em 1951, 52, por aí, e continua até hoje esse hospital, passando por crises, por dificuldade, onde todos os hospitais passam, crise, mudança de local, de nome, porque o hospital era tido antigamente como Santas Casas, porque todos foram fundados pela igreja, tiveram irmãs aqui trabalhando. Hoje tem uma equipe que trabalha muito bem. Então nós temos ali, se chega ali no hospital, você tem a Paula, tem o Bilinho, pessoas que estão lá atendendo, ajudando a organizar a saúde muito bem aqui de Estiva. Então são histórias importantes de saber dessas pessoas ilustres que continuaram esses projetos para a nossa cidade de Estiva, sobretudo nessa linha. A cidade de Estiva hoje conta com a PAI, então, se tem uma criança deficiente, nós temos também a PAI, então, o pessoal se preocupou com os deficientes. Nós temos hoje um grupo de vicentinos que cuidam dos mais pobres, nascidos dentro da igreja, então isso é muito importante. E o que me chama a atenção é que a cidade é marcada assim por uma grande religiosidade católica. Nós temos aqui na cidade apenas duas igrejas, a igreja matriz aqui e uma igreja antiga de Santa Teresinha. Então, a cidade mesmo não tem muitos templos religiosos, mas tem todo esse trabalho de pessoas religiosas que aqui atuaram e foram ajudando esse município a crescer. Então, esse município cresce aí ao lado da fé e com pessoas de fé que também estiveram aqui, que deram as mãos para que esse município pudesse se desenvolver. Então, isso é um pouquinho também dessa história aí de Estiva, da emancipação e também das pessoas importantes nessa história. É verdade, olha que eu fiquei impressionada com a tia Dita, hein? Porque uma pessoa, né, que aos 20 anos, né, ela fica debilitada, né, e continuou fazendo um trabalho importante para a cidade, realmente é uma pessoa de muito destaque
aí para a cidade de Estiva. E é claro, quem está nos ouvindo aí, que sirva também de vamos dizer assim, né, de um incentivo, né, que a gente não pode prostrar sempre, né, assim, mesmo que com as dificuldades. E, padre, vamos falar um pouco, né, já que Estiva, né, passou por vários períodos aí, né, como bem no inicinho o senhor relatou aí sobre a agricultura, né, as atividades, e hoje, qual que é essa atividade econômica do município? Então, Estiva, se a gente volta lá atrás, então ela nasce numa cultura de subsistência, reproduzindo o arroz, o feijão, a mandioca. Depois foi ganhando a industrialização que nós tivemos aí o gado, o primeiro laticínio que se estabeleceu aqui, que perdura até hoje. Então ela está aí nesse início que está aí. Se nós caminhamos um pouquinho mais, nós vamos ver que aqui vai surgir o morango. O morango é muito importante, porque o morango hoje é que deu nome à cidade, ou deu projeção também à cidade de Estiva. E esse morango começa com um senhor que o pessoal tratava por um apelido. Se eu falo que é o apelido, os mais antigos vão lembrar do apelido dele. Oswaldinho Morangueiro. Na verdade, o nome dele correto era Norival dos Santos, mas ninguém conhecia por Norival dos Santos. Ele começou a plantar os primeiros moranguinhos e foi se estendendo. Hoje, as famílias daqui, a maioria, sobrevivem ou de plantar o morango, ou industrializar o morango, ou de ajudando nas plantações, trabalhando nessas plantações. Então, uma atividade econômica, ela está ligada aí dentro dessa questão. Falta hoje em Estiva indústria, isso precisamos precisar, e falta indústria. Quem chega aqui, nós temos poucas indústrias. Nós temos aqui o posto Dom Pedro, muito perto aqui de nós, e eu acho que ele tem muito a colaborar com Estiva, o posto Dom Pedro, porque muitos funcionários de lá daqui de Estiva, então, e a gente sabe que a rede Dom Pedro é uma rede muito grande. Nós temos também aqui a Supermercado Geraldo, que também é grande, está crescendo, mas devido também à produção do morango, nós temos hoje está se formando as casas agrícolas, onde nós temos o essencial da terra, outras casas que aqui foram crescendo, ajudando na industrialização de Estiva. Mas Estiva ainda está dando passo, acho que ela marca passo na questão da industrialização, ela está marcando passo, porque até mesmo ainda não surgiu uma fábrica aqui em Estiva para fazer desses moranguinhos, às vezes a geleia, transformar os moranguinhos que nós temos aqui, que é uma grande riqueza, em produtos também industrializados. Então falta, às vezes, um incentivo, ou às vezes alguém, um cabeça, para poder idealizar e enfrentar. Embora é a grande indústria daqui, os moranguinhos daqui vão para o Brasil todo, se transportam para o Brasil todo os morangos de Estiva. Quem está nos ouvindo, vale a pena vir aqui experimentar o morango de Estiva. Estiva hoje, nós temos 3 escolas muito importantes. Uma delas está ligada ao Francisco Stella, que fundou essa escola. Então, isso é muito importante, está aí. Então, nós estamos nesse inteirinho, estamos aí na luta. Nós temos casas hoje, material de construção, que pode ajudar muito a cidade, mas, como eu disse, falta ainda um pouco de incentivo da indústria, isso falta a quem chega. Quem chegar por aqui vai perceber um pouquinho isso, e talvez seria um trabalho para os futuros prefeitos, já que é um ano político, quer dizer, os futuros prefeitos, eu acho que podia ser eleito com a plataforma também de ajudar, mas a cidade. Mas nós temos coisas bonitas, a praça que o doutor Genício fez aqui, ela é muito bonita, uma grande praça, então existe investimento. A cidade é muito bonita, é uma cidade pequena, com uma grande praça, para acolher o pessoal à noite, o pessoal vai lá. Nós tínhamos banda de música aqui, quando a gente fala das raízes culturais, nós temos aqui o maior teatro de Minas, ou da região aqui do sul de Minas, era daqui. O maior teatro sobre a vida de Jesus. Nós temos depois festa do morango, grande festa do morango,
que acontece em setembro. Esse ano não aconteceu, não vai acontecer devido à pandemia. Nós temos também a festa da padroeira, muitos barraqueiros vêm para cá em outubro. Então, tudo isso faz a cidade crescer, mas falta ainda um incentivo. Acho que um incentivo para a indústria, um incentivo para melhorar a vida das pessoas. Embora nós temos toda essa questão cultural. Aqui nós temos muitos cantores, é uma cidade que me impressiona. Eles não têm projeção assim exterior, mas nós temos cantores, escritores aqui. Temos o Carlos de Andrade, que já escreveu livros. Esse livro ficou famoso, um sobre o caminhoneiro. Então nós temos escritores, nós temos Sonilto, que escreveu a história de Estiva em livros. Então nós temos coisas bonitas. Eu acho que nós podemos dar mais passos aí para a Estiva. Acho que podemos colocar nossos dons, investir mais. Isso seria muito bom. A gente sabe que hoje, quando a cidade cresce, eu costumo dizer, né? Todos são beneficiados, porque traz melhores qualidades de vida para todo mundo, mais facilidade para todo mundo. Então, investir e ter uma melhor qualidade de vida facilita a vida para todo mundo. É isso daí, é verdade. E olha, então, as grandes festas, né, esse ano, infelizmente, devido à pandemia, não vai acontecer, mas o ano que vem, 2021, se Deus quiser, né, vai ter bastante festa aí na cidade de Estiva, tanto da padroeira e essa festa do morango aí, que eu achei espetacular, né? Essa daí a gente tem que marcar a presença também, com certeza, né? Presença, a Rádio Panorâmica tem que vir aqui e marcar a presença na festa do morango. É verdade. E a festa da padroeira também, aproveitando, ó, eu faço aniversário no dia 12 de outubro, então eu posso até comemorar meu aniversário aí em Estiva. Deus abençoe. Um dia muito especial. Bom? É verdade. Olha, padre, muito obrigada, né, pela sua participação. Eu vou agradecer aqui a Carla Ângelo, também lá de Pouso Alto, Ana Rosa de São Sebastião do Rio Verde, o Godinho Barreto, Celso Luiz de Paula Fracaro, de Baependi, todos que nos acompanharam no YouTube, no Instagram, aqui do Jornal Panorama, né? Hoje a gente contou um pouquinho da história de Estiva, a cidade conhecida aí como a Terra dos Morangos, e foi muito bom estar essa tarde aí com o senhor Padre Jesus, e eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade por estar hoje conosco aqui também no Jornal Panorama. Eu também agradeço esse carinho seu e toda essa atenção oferecida aí ao nosso município e toda esta divulgação da nossa cultura, da nossa história aqui de Estiva. Que Deus abençoe, muita graça e bênção de Deus na sua vida e na vida de todas as pessoas. Que você continue fazendo bem e ajudando muitas pessoas nessa questão da história, porque a história é muito importante a gente resgatar ela, porque como diz o anjo da história, caminha olhando para trás. Precisamos olhar para trás para planejar o nosso futuro. É verdade, muito obrigada. E obrigada também, né? A gente recebe essa bênção com muito carinho aqui também, tá? Então, infelizmente, né, nós vamos ter que fechar o nosso quadro de hoje e quarta-feira que vem estaremos aí com outras histórias de outra cidade. Muito obrigada, Padre Jesus. Até mais, até breve, né? Se Deus quiser, estaremos aí um dia aí, quem sabe em Estiva, na paróquia também, comemorando aí dia 12 de outubro. Tá bem. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada. Então, gente, este foi o Padre Jesus da paróquia de Estiva, né? Que é a padroeira Nossa Senhora Aparecida. Ele esteve conosco hoje no quadro Resgatando a Nossa História, falando um pouco da história de Estiva. Semana que vem estaremos com novidades. Não sei, gente, se vai ser Itaiandu ou Luminárias, hein? Vamos ver quem será o escolhido aí, quem será a próxima cidade para contarmos a história aqui no nosso quadro Resgatando a Nossa História. Fique conectado conosco e até breve!